No coração das montanhas de Minas Gerais, entre neblinas densas e o silêncio das matas, erguiam-se as ruínas de um convento carmelita esquecido pelo tempo. Construído no século XVIII, em pedra-sabão e madeira escura, ele permanecia isolado, encoberto pela vegetação e por um pacto de silêncio secular. Helena, documentarista e pesquisadora de mistérios coloniais, chegou à cidade de Ouro Preto com a intenção de registrar a arquitetura religiosa da época do ouro. O convento não constava nos mapas nem nos registros oficiais. Era mencionado apenas em cartas antigas, com alertas ambíguos sobre o claustro onde as vozes se calaram. Guiada pela curiosidade, ou talvez por algo mais, ela encontrou a entrada atrás de um cemitério desativado. Os portões de ferro estavam entreabertos. Ninguém ousava se aproximar. Dentro, os corredores estavam cobertos de musgo. O ar era pesado, úmido, impregnado com o cheiro de vela derretida e papel mofado. Nos bancos da capela, as marcas do tempo não apagavam as inscrições em latim entalhadas à mão. Nos altares, os santos tinham os rostos virados para a parede. Em um dos claustros trancados, Helena descobriu uma cela completamente lacrada por tijolos antigos e selos religiosos. Ao derrubar parte da parede com cuidado, encontrou algo que jamais esperava. Dentro, sentada, encurvada e vestida com um hábito carmelita, estava uma ossada humana em posição de oração. Ao lado dela, um pequeno diário de couro. A caligrafia era refinada. Na primeira página, um nome: Sor Magdalena do Espírito Santo. E logo abaixo: se esta história for lida, que se reze por nossas almas, pois morremos com os olhos abertos. O diário contava com detalhes perturbadores, o cotidiano no convento e um segredo sombrio que as 9 freiras ali enclausuradas guardavam. Algo aconteceu durante a Quaresma de 1753, algo que rompeu os limites da fé e do entendimento humano. Sor Magdalena descrevia visões, primeiramente vultos, depois sussurros, e então presenças que caminhavam dentro das celas, mesmo com as portas trancadas. Ela afirmava que a construção do convento havia sido feita sobre um sítio sagrado indígena, onde antes já havia cerimônias espirituais muito antes da chegada dos padres. Helena não sabia, mas ao abrir aquela cela e ler o diário, havia dado início ao último selo. Nos dias seguintes, começou a ouvir sussurros, mesmo sozinha. Portas se fechavam por conta própria. A cada madrugada, exatamente às 3h03, uma vela acendia sozinha diante do altar principal. Helena começou a ter sonhos com palavras em latim que jamais havia aprendido. Em suas anotações surgiam frases que não lembrava ter escrito. Uma força antiga parecia estar despertando e usava seu corpo como canal. Entre as últimas páginas do diário, Sor Magdalena narra o momento da condenação. As freiras foram acusadas de heresia silenciosa, não por palavras ditas, mas por visões mantidas em segredo. O capelão do convento, tomado por um pânico incompreensível, declarou que elas haviam rompido os limites entre os mundos e trazido algo do subsolo. Em um ritual sombrio, as 9 foram seladas vivas dentro das próprias celas, como forma de contenção espiritual. Cada cela recebeu símbolos diferentes, um misto de cruz invertida, círculos e sinais desconhecidos que lembravam pontos riscados de entidades. Sor Magdalena foi a última a ser selada, e antes que os tijolos a cobrissem por completo, escreveu com sangue nas paredes: estamos vivas, ainda vivas. A 9ª falará. O tempo passou. O convento foi abandonado, coberto por vegetação e silêncio, até que Helena chegou. Nos arquivos do convento, Helena encontrou mais uma pista. Uma carta não enviada de Sor Sebastiana, escrita em 1765. Nela, a irmã falava de um espírito chamado Yaruquema, um guardião indígena das camadas profundas da terra, despertado pelos cantos e jejuns das freiras. Segundo a carta,
Não se tratava de um demônio cristão, mas de uma entidade anterior à catequese, ligada aos encantados e às forças telúricas. Seu nome não devia ser pronunciado, mas ali estava, rabiscado com tremor no canto da carta. Em uma das madrugadas, Helena foi até a parte mais profunda da capela e descobriu uma porta de ferro por trás do altar. Estava trancada com correntes e inscrições em 3 línguas: latim, português antigo e tupi. No centro da porta, um símbolo circular lembrava um ponto de entidade cruzada, com folhas, lanças e cruzes invertidas. Acima, a frase Domus Animae non transibit. A casa das almas, nenhuma cruzará. Impulsionada por algo inexplicável, Helena rompeu as correntes e desceu. Abaixo da capela havia uma cripta circular, 9 nichos, 9 esqueletos sentados em posição de penitência, e no centro um poço de pedra viva, entalhado com símbolos. Do interior do poço subia uma luz azulada, quase etérea. E então vozes começaram a surgir. Uma a uma. Eram vozes femininas, sussurrando orações e nomes. Mas havia outra voz, grave, de longe, de muito longe, a voz da terra. Helena foi tomada por visões. Ela viu as freiras dançando em círculo ao redor de uma fogueira. Viu o capelão selando celas com o rosto coberto. Viu Iaruquema surgindo do subsolo como fumaça espessa, tocando as paredes com raízes negras. Quando despertou, estava no altar principal, cercada por 9 túnicas carmelitas dispostas em círculo. À sua frente, o diário de Magdalena agora tinha páginas que ela não lembrava de ter lido. A última missa seria celebrada. O selo final seria rompido. À medida que Helena lia os textos em voz alta, sua voz mudava, ficava mais grave, mais ancestral. A capela acendia-se sozinha. As freiras começaram a aparecer, como vultos, depois como sombras, depois como presenças tangíveis. Atrás delas surgiu Iaruquema, alto, coberto de carvão e folhas queimadas. Seus olhos não existiam, apenas buracos. De sua boca saía fumaça. Ele se aproximou, tomou o diário das mãos de Helena e tocou o solo. O chão tremeu. As paredes da capela começaram a sangrar por fissuras. As estátuas viraram o rosto de volta, mas agora estavam sorrindo. A terra pulsava. Helena não conseguiu sair. As portas estavam seladas por dentro. Quando as autoridades eclesiásticas chegaram dias depois, encontraram apenas ruínas, mas um gravador foi recuperado. No áudio, repetida centenas de vezes uma única frase: a nona falou e a terra respondeu. Desde então, dizem que à beira das ruínas do convento, ao cair da tarde, se ouve um cântico que não é deste mundo, uma missa sem padre, com um altar invisível, onde as almas se reúnem para a última celebração. Aqui não termina.